Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso módulo de comunicação. Vamos começar a falar um pouquinho agora de um tema muito importante, conversas difíceis. O líder, ele tem que abraçar as conversas difíceis. Eu já vi líderes que eles fogem das conversas difíceis. Isso não é um sinal de liderança, isso é um sinal de um ser líder, estar líder, não de liderar, né? Talvez seja até um chefe, não um líder. Vamos falar um pouquinho desses tipos de conversa, algumas técnicas, né, para você se preparar para se tornar um líder completo, porque acredite em mim, cedo ou tarde essas conversas difíceis vão bater a sua porta. Então é melhor você estar preparado. Quando a gente fala de conversas difíceis, uma das principais é o feedback. Mas feedback não é só eu passar para a pessoa a minha impressão? Não. É muito mais minucioso e vai muito mais além. Aliás, nem é, na verdade, passar a impressão. Eu vou explicar passo a passo, mas existem muitas formas erradas de dar feedback. Eu vou falar algumas para você, mas um feedback pode se tornar uma conversa muito difícil se for um feedback corretivo. E às vezes as pessoas elas agem com agressividade. E aí você tem que fazer o link das nossas diversas aulas. Às vezes num feedback trazer elementos de comunicação assertiva, comunicação não violência, comunicação empática e fazer o seu papel de líder de maneira fluida. Vamos entender então, né, como que a gente conhece a equipe, como que a gente trabalha com esse autoconhecimento para dar um bom feedback. Vamos falar um pouquinho de pontos importantes de feedback. Eu não gosto de falar assim, olha, feedback é assim, ou qualquer ferramenta é assim, assim, assim. Eu gosto de dar ideias, porque eu quero que, na verdade, eu quero mais pra frente receber um e-mail teu, receber algum contato teu em alguma mídia social e te falar, olha, Supionin, eu assisti sua aula e eu usei um pouco diferente do que você falou, mas deu muito certo. É isso que eu quero que você use a sua identidade como líder, né? Que você encontre o seu Ikigai, seu personal branding e use a sua potencialidade. Às vezes eu uso uma ferramenta de uma forma, você usa de outra, mas essa é a forma que você vai deixar sua marca no mundo dos negócios. Então eu gosto de falar pontos importantes, que você ouça e que esses pontos gerem reflexões em você. E que você consiga usar da melhor forma de acordo com os recursos que você tem disponível. Então vamos pensar em pontos de feedback, né? Feedback não é opinião pessoal. Não é, não foi, nunca vai ser. Né? Ele não é uma opinião pessoal que eu expresso o que eu acho, o que eu sinto, minha emoção, nada disso, né? Ele é um processo, né, de fornecimento de informação com intuito óbvio. Quer dizer, não é tão óbvio, as pessoas às vezes elas perdem a mão no feedback, mas ela contribui com o desenvolvimento da outra pessoa. Feedback, se você é a pessoa que vai dar feedback, não tem nada a ver com você, tem a ver com o outro. Então, a gente tem que ter o foco na transformação do próximo. Feedback é crucial, né, para o aperfeiçoamento da equipe, né, da performance do time, é necessário para saber o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado, para a gente desenvolver o nosso DNA enquanto líderes no nosso departamento. Então é importantíssimo que você estabeleça, se a sua organização não tiver, né, já estabelecida, uma frequência de feedbacks. Mas nada impede de você dar um feedback diário, por exemplo. Um feedback para cada situação, cada atividade que a pessoa te entregou. Eu gosto. Eu brinco que eu sou uma máquina de feedback, eu gosto disso, né? E o feedback, ele reforça alguns comportamentos organizacionais, os positivos e os negativos. A ausência de feedback vai reforçar os comportamentos negativos. E a presença de um feedback assertivo vai reforçar os padrões, a forma que você e a empresa gostaria que as atividades, os processos fossem executados, né? Ele funciona como validação de reconhecimento, de conduta e resultado. Então, quando a gente fala de feedback, o feedback ele é para conduta e para resultado. Eu posso ter um feedback só para conduta? Pode. Posso ter um só para resultado? Pode, mas todo mundo que entrega resultado tem uma conduta, então geralmente eles vêm de mão dadas, né? Então todo feedback é importante você não só falar do resultado, mas você ressaltar a conduta. Porque você pode, olha que interessante, você pode alcançar um resultado com 10 condutas, diversas condutas diferentes. 10 pessoas que têm condutas completamente diferentes podem alcançar o mesmo resultado. Então é importante você dar um feedback com relação à conduta do profissional. E o feedback, ele trabalha também, né, para o desenvolvimento e evolução do líder.
cada vez que você dá feedback, você vai ficando melhor nisso. Olha só que interessante. A gente descobre coisas sobre nós dando feedback e você vai descobrindo coisas sobre a sua equipe. Quais são os tipos de feedback, né? Nós temos aí alguns tipos de feedback, são 4 tipos de feedback, né? A gente tem o positivo, o corretivo, né? A gente tem o insignificante, a gente tem o ofensivo. Eu vou passando um pouco de cada um para você poder entender. O que é o feedback insignificante? É aquele feedback que só faz sentido na cabeça de quem está dando o feedback. Ele é muito vago, muito evasivo, é uma avaliação um pouco genérica. Você já recebeu um feedback que você falou, nossa, mas então eu fiz bem ou fiz mal, né? Eu não entendi muito bem esse feedback, né? Então, mesmo que a intenção tenha sido positiva do líder, ele é recebido com ambiguidade. Isso não é bom, né? Ele, por exemplo, ele não trabalha forças e fraquezas. Ele não tem foco na potencialidade da pessoa. Coisas do tipo, continue o bom trabalho. É isso aí. Né? Você é muito bom, continue assim. O que isso quer dizer, né? Então, esse é um tipo de feedback que ele é um feedback insignificante. Perdemos tempo. Depois a gente tem o feedback ofensivo. O ofensivo, né? Ele é um feedback que ele é o tiro pela culatra. E muitos feedbacks são assim, infelizmente, né? Ele desmotiva, ele desengaja, ele é agressivo, ele é acusador. Geralmente ele é entregue pelos profissionais que não tiveram um treinamento de liderança. Uma pessoa que cresceu na empresa por condições técnicas, mas ela precisa desenvolver a socioemocional e ela virou um líder. Ou empreendedores. A pessoa nunca foi líder, aí ela empreendeu, o negócio cresceu, hoje ele é o dono da empresa, e é muito comum você ver em empresas pequenas e médias, empresas familiares inclusive, esse tipo de feedback. Então ele combina, né, mais com o tipo daquela liderança coerciva, que impõe, né? E na verdade essa coerção, essa imposição, ela é mais pelo medo do que a falta de conhecimento. Principalmente quando você pega uma empresa familiar, uma empresa de médio, pequeno porte, e tem uma pessoa que é um gerente há muito tempo e chega uma pessoa nova que tem um conhecimento mais atualizado e vem com táticas novas, essa pessoa se sente um pouco ameaçada. Esse tipo de feedback que acontece geralmente, né? Coloca em risco relações dentro da empresa, né? E obviamente se põe as relações em risco, atrapalha o resultado organizacional. Coisas do tipo, se você não fizer as coisas do jeito que eu digo, você vai ser desligado, né? Coisas desse tipo, de tom ameaçador, né? Um outro feedback que a gente tem é o feedback corretivo. O feedback corretivo, ele é um feedback bom, é um feedback bem feito, né? Ele corrige uma ação, ele corrige uma técnica, um resultado ou um comportamento, uma conduta do empregado em uma situação específica, né? Então, a gente lida, né, num feedback corretivo, a gente lida com o quê? Com métricas, dados, fatos, acontecimentos, né, horários. A gente registra algumas coisas desse tipo para dar um feedback. O feedback corretivo é aquele feedback que você precisa melhorar a conduta técnica de alguém, trabalhar o potencial dessa pessoa, e se você não fizer a coisa certa, isso aqui vai explodir para uma conversa agressiva, né? É o feedback mais desafiador para um líder. É muito desafiador, né? Você tem que ser muito assertivo no feedback para o funcionário não entender aquilo como uma ameaça, uma perseguição individual, algo pessoal, né? Então, por exemplo, a maneira que atendeu o cliente não foi adequada, né? Posso contar com você para que isso nunca mais ocorra? Olha que legal essa fala, né? Não foi muito dispersa, não foi violenta, mas foi corretiva, né? E tem o feedback positivo. O feedback positivo é aquele bem executado também quando a pessoa fez uma coisa correta, né? Do jeito que você esperava ou se surpreendeu às suas expectativas enquanto líder. Então ela reforça uma ação ou uma atitude que a empresa gosta, que foi positiva para todos os envolvidos, né? Você quer que o funcionário mantenha aquela atitude, aqueles resultados. Então você vai lá e reforça com feedback positivo. Ele é fundamental para manter esses padrões e o mais importante, o feedback positivo, ele mantém o engajamento, ele mantém a motivação lá em cima, a moral do grupo, né? Isso é muito legal. Ele estimula inovação e superação. Você explica para a pessoa, olha, aquilo que você fez, eu levei para uma reunião e o pessoal gostou e daquilo surgiu um projeto. A pessoa, sério? É isso que aconteceu?
eu quero que você continue criativo, inovador. E as pessoas começam a querer surpreender o chefe. Elas veem todo o esforço delas sendo valorizado. É muito importante, né? Um exemplo. Você bateu a meta do mês, teve uma atuação importante para que os demais colegas alcançassem as suas metas também. Isso revela suas habilidades em trabalhar em equipe, sua liderança e foco nos resultados. Parabéns! Admiramos muito essas habilidades. Você falou de habilidade e conduta. Olha que interessante. E olha só que legal, eu dei um feedback em 15 segundos. Isso muda a vida do funcionário e muda o relacionamento dele com o chefe, o líder, né? Eu vou falar 5 princípios do feedback. Mais uma vez, não são regras assim que têm que ser seguidas, são regras do Richard Williams, né? Ele é um autor que ele escreve Preciso Saber Se Estou Indo Bem. É um livro sobre feedback e é muito legal, eu recomendo a leitura. Ele estabeleceu 5 princípios básicos para você usar o feedback como ferramenta de desenvolvimento profissional para sua equipe. Ele fala assim, primeiro, a qualidade de qualquer relação, principalmente a profissional, depende da quantidade e qualidade do feedback. Ou seja, quantidade de feedback não é qualidade. E a qualidade não supre quantidade também. Então a gente tem que ter um meio termo, né? Você não precisa, não é porque você dá um feedback fantástico que você vai falar, vou ficar um mês sem dar feedback para essa pessoa, para ela não achar que ela é demais, né? A estrela do departamento. Não. Mantenha um bom equilíbrio entre quantidade e qualidade de feedback. Segundo ponto de Williams, né? A cordialidade em todos os níveis é essencial. Ele fala, né? É extremamente importante você dar bom dia, boa tarde, boa noite, conversar com as pessoas, sorrir no elevador. Porque quando você tem uma conduta um pouco nariz empinado e você tem que dar um feedback, a pessoa fala, eu tenho que feedback com aquela pessoa. Ela já vem na defensiva. Ela já acionou um gatilho só porque ela recebeu um e-mail teu falando dia tal horas vamos ter um feedback aqui na minha sala. Ou vou te dar um feedback via videoconferência. A pessoa já entra com uma estratégia de coping. Então isso não é legal, então seja cordial. É uma dica do livro de Williams. A terceira, contato visual é um tipo de feedback. Ele não está falando só quando você vai dar o feedback. É o trabalho na empresa, né? Eu trabalhei com um líder, né, que toda vez que ela passava pela nossa equipe, a nossa equipe era uma equipe muito autônoma. A gente não precisava de muita atenção do líder, né? Com pouquinha informação a gente fazia muito, era uma equipe muito boa. É uma equipe, inclusive, recente que eu trabalhei. Mas quando ela passava por nós, assim, ela fingia que não via a gente. Ela evitava o contato visual. Como se nós fôssemos pedir um favor, alguma coisa. E aquilo gerou uma situação tão ruim, era como se fosse um feedback do tipo, eu não estou nem muito aí para vocês, não fale comigo, não estou disponível para vocês, né? Não sou um líder que dá suporte em caso de você precisar, né? Se você precisar de fazer alguma coisa, se vire. Era basicamente essa mensagem que essa pessoa passava pela falta de contato visual, né? Então, um olhar meio de lado ou um desvio de olhar pode indicar repulsa a um funcionário. Você pode até, um olhar aparentemente raivoso pode atrapalhar um feedback, até mesmo positivo. Olha que interessante, né? Quarto princípio de Williams, ele fala o seguinte, é necessário entender que haverá reações diferentes ao feedback. Você pode usar a mesma técnica com todo mundo, alguém pode ter alguma reação um pouco, né? Por quê? Né? Por vários motivos. Principalmente porque a pessoa está na defensiva? Não. Por causa da simetria das informações. Lembra? Se eu olho desse lado é um 9, se eu olho desse lado é um número 6. Então eu estou dando feedback olhando desse lado, por isso que você tem que ter a comunicação da girafa, né? Tem que fazer uma visão mais panorâmica. Pode ser que no feedback a pessoa discorde, fala discordo. Na verdade você não sabe a história inteira. E tem chefe que fala, não, peraí, deixa eu continuar o feedback, não me interrompa. E às vezes a pessoa fala, não, mas na verdade eu não tive todo esse suporte, essa condição técnica de realizar isso. Então é importante também entender esse tipo de coisas no feedback. Se a pessoa vir com uma outra informação que você não tinha, é importante, né? Ser flexível. E o 5, sonegar o feedback a alguém é uma espécie de castigo psicológico. Olha o que o autor fala. Numa organização, você trabalhar sem feedback é horrível, é trabalhar sem norte. É como se você estivesse à deriva no oceano, né? Então ele fala assim, sem feedback, o funcionário estará perdido. Olha que interessante, né? A pessoa se frustra,
né? A pessoa não sabe se ela está crescendo ou não, se ela está executando as coisas da forma correta. E aí eu vou trazer um conceito da janela de Johari, olha que legal. Se você olhar aqui a janela de Johari aqui no meu slide, a gente vai ter que olhar bastante para os slides para você poder entender, né? Ele tem essas janelas que são janelas que elas ajudam a gente a dar feedback. Olha só que interessante. E, na verdade, dar e receber feedback. Então você tem aqui, ó, 4 formas de eu. O eu público, cego, secreto e o desconhecido. O cego, eu vou explicar cada uma delas, vai ficar melhor, né? Então você tem aqui a janela de Johari do lado esquerdo aqui, né, ó. E aí eu vou começar a explicar. Deixa eu apagar aqui para não confundir. Então ele explica o quê? Que nossos comportamentos positivos e negativos, eles podem ser conhecidos por nós. E podem ser conhecidos pelos outros. Então eu tenho alguns comportamentos que eu conheço sobre mim, e os outros também. Outros que eu desconheço sobre mim, mas os outros conhecem. Ou algum comportamento que alguém conhece sobre mim e eu mesmo não conheço. Então esse tipo de janela de Johari, ela explica exatamente como eu posso receber um feedback. Olha que legal. Ensinar a janela de Johari para os seus funcionários antes de você começar uma sessão de feedback é muito bom, é uma ideia muito boa. E de você também receber um feedback ou de você dar feedback. E entender exatamente as habilidades, o que você quer corrigir ou não, em quais janelas elas estão, né? Primeiro, ó, o eu público, essa aqui, ó, essa janela que está mais azulzinha clara aqui, né? O que é essa janela aqui? São habilidades ou condutas que eu conheço sobre mim e o outro conhece. Ela é visível. Todo mundo conhece, né? Então, o meu comportamento, se é positivo ou negativo, né? Não é surpresa para ninguém, né? Todo mundo vê e eu sei que eu sou assim. Pode ser uma pessoa positiva, uma pessoa negativa. O que acontece na janela de Johari, quando você está nessa janela, é que você já sabe mais ou menos o feedback que você vai receber. E quando você dá para alguém um feedback sobre aquilo que você quer abordar está nessa janela do eu público, a pessoa não vai se assustar. Ela já está esperando aquilo, né? É uma característica visível como maneira de falar, se comportar, uma atitude geral, né? A outra é o eu cego. Olha só, o eu cego é quando você desconhece e o outro conhece. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sou assim. Aí 3 pessoas ao seu redor olham e falam assim, não, você é assim, né? Então, olha que interessante. Entra uma coisa que, se ninguém te contar, você não vai perceber sobre você. Que você interrompe as reuniões, que você sabota algum tipo de relacionamento, né? Então, por exemplo, uma pessoa que age de forma nervosa, né? Mas ela não consegue perceber isso. Existe muito isso, né? Então, esse tipo de feedback aqui, ele é um feedback um pouco mais tenso, né? Porque a pessoa não está esperando, mas todo mundo observa, você vai dar uma notícia às vezes nova para a pessoa. Ela fala, mas eu não sou assim. Você fala, sim, né? Então, aí pode gerar um pouco de conflito. Outra janela é o eu secreto, outro desconhece, mas eu conheço. Só eu sei dessa minha habilidade, ela é secreta, né? Então, é aquilo que eu decido não contar para o mundo, não conto para ninguém sobre mim, né? Talvez com medo de como vão aparecer, como vão pensar, como vão discutir sobre essa minha habilidade, né? Então, eu conheço e as pessoas não sabem disso. E às vezes eu vou chamar um funcionário e falar assim, olha, eu preciso que você se comunique melhor, que você, sabe, tenha melhor o seu senso de humor. E aquela pessoa vira e fala assim, mas eu sou, chefe, eu sou um profissional de stand-up comedy à noite. E quando eu vou apresentar, o clube fica lotado. E o chefe fala, você tá brincando? E a pessoa fala, porque eu tô... Eu falo, como você... E você não solta isso aqui na empresa? A pessoa fala assim, não, é que aqui é um ambiente profissional, então... O chefe deu um feedback, a pessoa já era assim, né? Então pode gerar alguns conflitos também. É importante que a pessoa mostre como ela é, esse tipo de habilidade na empresa, né? E o desconhecido é eu desconheço e o outro desconhece. Existe alguma coisa que eu não conheço sobre mim, ninguém mais? Existe, né? Nesse quadrante ele aparece aptidões, sentimentos, habilidades que ainda não se manifestaram. Olha que interessante, né? Um talento que nem você sabe. Tem gente que começa a fazer, por exemplo, aula de dança depois dos 40, 50 e descobre que tem aptidão para aquilo, né? Então um dia acontece algum projeto, algum exemplo, alguma coisa que tem que fazer, algum projeto e você se dá bem naquilo. Você é da área de recrutamento e seleção e te levam para um outro squad e você detona naquele outro squad. É o funcionário revelação. Você fala, nossa, nem eu sabia que eu sabia lidar tão bem com os clientes, por exemplo, né? Então a gente inclui potencialidades, habilidades que podem ter sido ignoradas por você ou pela pessoa lá no passado, né? A pessoa está retraída, né? Então,
essa forma aqui, né, ela vai se abrindo aos poucos. Isso aqui é importante no feedback também, quando você dá um feedback que nem a pessoa descobria, e você descobriu recentemente, você falou, olha, esse último projeto você se revelou dessa forma, né, e a pessoa acaba se surpreendendo, é um feedback positivo. Então, olha só, a gente preenche a janela de Horari antes de dar um feedback. Esse assunto, eu sei desse assunto. A pessoa sabe? Sabe. Será que ela desconhece? Para você ver quais elementos você tem que ser mais assertivo e onde pode dar um pouco de conflito agressivo, né? Então, após preencher a janela de Harari, você pode usar para pedir feedback, olha que legal, ou para dar feedback, né? Então, para receber feedback, né? A gente pega o eu cego, esse aqui, ó, que quando você vai receber feedback, né? O que é desconhecido, né? Por mim, né? E o que eu desconheço e outro conhece, você pega o eu cego e você pega o eu secreto, né? E você tenta jogar para o público para receber o feedback. Você tenta fazer com que os outros conheçam e você também. Essa é uma técnica de aliviar tensões em momentos de feedback, né? E para dar feedback, você pega o eu desconhecido, que é esse aqui, ó, que a pessoa desconhece e os outros desconhecem, né? Você tenta identificar novas potencialidades nessa pessoa, e você pega o eu cego, ó, que o outro conhece e eu desconheço, e tenta jogar para o público. Tudo que é público, que está alinhado, o feedback é mais light. Então, se você começar a dar indícios, né, da pessoa entender algumas coisas que acontecem com elas antes de um grande feedback, os assuntos, as habilidades e as condutas vão passar para o eu público e o seu feedback vai ser mais fluido, vai ser mais calmo e provavelmente não agressivo e vai surtir o efeito desejado. Então usa a janela de Horari para fazer um feedback, é uma ferramenta muito legal e também de autoconhecimento. Por hoje é isso aí que eu tenho para passar para você, a gente se vê na próxima aula. Até logo!